tema, cadê? Põe aí pra gente, por favor. Vamos ficar em pé. Crescer vale a pena. Esse é o tema do nosso próximo ano. Nós tivemos aí reuniões, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas esse é o tema da nossa igreja para o ano que vem, que crescer vale a pena. E eu gostaria que você pudesse se permitir deixar encher-se de crescimento. E o crescimento, quando a gente fala, não é numérico não. O numérico, eu sempre digo, é consequência. A gente tem alvo numérico, só mais 150 novos membros, isso é tranquilo. Amém ou não? Amém. Eita povo, vamos lá povo, acorda povo. O pastor está melhorando, hein? Mas vou voltar a bala, hein? 2016, nós queremos que todos vocês cresçam muito, cresçam espiritualmente. Esse é o nosso desejo, esse é o maior interesse de Deus por você no momento. Que você cresça, que você tenha tempo de dialogar com Deus, de você falar com Ele, ser ouvido por Ele, de você em todos os seus passos considerar Deus e as suas direções para a sua vida. Esse será o nosso desafio, vivermos Deus em todos os momentos da nossa vida. Isso vai gerar crescimento, isso vai gerar para a gente aquilo que os nossos irmãos pentecostais gostam tanto de falar: o fogo do Espírito vai arder. E eu oro para que o fogo do Espírito arda e desça aqui e contagie cada coração aqui, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. E é isso que nós queremos viver e experimentar como igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar o Rodrigo para vir até aqui, por favor. Rodrigo, orar, colocar diante do Senhor aí já a abertura do ano de 2016, colocar diante do Senhor todos os nossos alvos, os nossos objetivos. Se você chegou aqui, o relógio de abertura hoje da chamada para o culto foi mostrando aí alguns dos nossos desafios, os mais específicos como igreja, mas nós temos outros tantos aí nos nossos ministérios que ainda estão trabalhando, estão se organizando, e nós vamos chegar no final do ano celebrando e dizendo: valeu a pena sim, a honra e glória do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque já tem valido a pena estar na tua casa nessa noite, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já aconteceu aqui. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja está receptiva aos novos desafios. Obrigado porque o Senhor tem colocado uma visão no coração do pastor e que a igreja tem abraçado, Senhor. E que em nome de Jesus, ó Pai, nós já confiamos que 2016 nós vamos crescer espiritualmente e vai valer muito a pena, Deus, estar aqui na Tua casa. Pai, nós não queremos continuar, Senhor, da mesma forma que nós estamos. Nós queremos crescer, Senhor. Nós queremos aprender mais da Tua palavra. Nós queremos viver o Teu amor, o amor a quem nós tanto falamos nesse ano, Senhor, e praticamos. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos contagiar outras pessoas. E para isso, ó Deus, nós precisamos crescer. Por isso, ó Pai, seja, Senhor, o agente que vai efetuar esse crescimento na vida de cada um de nós que estamos aqui, na vida da Tua igreja, Senhor. Abençoa cada irmão, abre cada coração, ó Deus, ilumina cada mente, dá sabedoria, dá disposição, dá ânimo para que a Tua casa, Senhor, venha crescer numericamente, espiritualmente, em graça e em conhecimento da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, ó Pai, abençoa a Tua palavra que vai ser ministrada agora, Deus. Que nós possamos sair daqui com os corações cheios daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos Te agradecer. Amém. Ainda em pé, a gente vai ler o texto que está aí no nosso slide. Vamos ler juntos? Vamos ler? Livrem-se puro, para que por meio dele cresçam para a salvação.
Podem sentar-se, queridos. Só quero reforçar mais uma vez, parece que algumas pessoas aí não conseguiram entender ainda, ou não conseguiram se informar o suficiente. Nossas celebrações a partir de hoje até o final de janeiro será uma só, às 18h30, ok? 18h30, não é 19 nem 17, 18h30, tá? A partir de fevereiro a gente volta com as duas celebrações normalmente. Última semana do ano, chegamos, finalmente chegamos, estamos vivendo a semana da retrospectiva. Eu acho que deve ser um dos programas que a Globo mais tem audiência aí, que é a retrospectiva, tirando o Robertão, né? O Robertão todo mundo gosta de assistir, eu gosto de assistir todo ano, tá? Mas essa semana é a semana da retrospectiva, é a semana da gente tentar relembrar o que nós como pessoas vivemos, e também é importante nós aprendermos a analisar tudo o que a gente viveu. É tempo também lá no governo do nosso país, dos comentaristas políticos e econômicos, analisar o nosso Brasil que esse ano sofreu bastante, deixamos de crescer. Aliás, falando um pouquinho sobre política, sobre economia, já estou ficando um pouco de idade, né? E eu vivi já 2 momentos, ou até mais, né? Momentos políticos no nosso país marcantes. Eu sou de 1968, então eu ainda sou do período da Revolução, do sistema militar, né? Aquele momento difícil que o Brasil viveu, que muitos acham e até pedem para voltar. Vocês não sabem nem o que vocês estão falando, tá? Vai estudar história para depois falar alguma coisa, né? Isso é um mal que o mundo abomina. Todos os governos do mundo que tem um governo com regime militar sabem, ou já passaram por isso, sabem o quão difícil é. Então essa é uma coisa que a gente não deve desejar nunca mais. Nunca mais, acabou. Nós vivemos um outro momento, um momento de democracia, um momento onde a gente tem direito de errar no nosso voto, pagar pelo erro. Talvez alguns de vocês estejam imaginando isso. Enfim, eu não quero entrar aqui no mérito da questão, né? Mas eu estava falando dos 2 momentos, e nesse momento aí, regime militar, depois o início do período democrático, que foi gradativo na nossa política brasileira, nós vivemos economicamente um momento muito ruim, de muita inflação. Se nós estamos falando de 10% de inflação no ano, nós vivíamos 12 ao mês. Era um absurdo, né? Faltava às vezes comida, a gente tinha que estocar comida. Era outra vida que talvez muitos de vocês não viveram isso, né? Mas foi o momento que fez com que o Brasil pudesse se entender e crescer. Momentos difíceis são momentos que nos ajudam a crescer, tá? Esse ano, com certeza, foi um momento difícil, e vocês viveram momentos difíceis, e que eles sirvam também para que a gente possa crescer. Aliás, falar em crescimento, quem não quer crescer? Todo mundo aqui quer crescer, seja em qualquer área da sua vida. E nós estamos iniciando 2016, e como todo início de ano, vem conosco uma esperança muito grande, que dia 31, quando der 0 hora, como num passe de mágica, a nossa vida vai mudar. E isso é uma grande mentira. Não vai mudar nada, a não ser que você se esforce para mudar. Mudar de 2015 para 2016 não significa que a sua vida vai mudar. Por isso,
eu quero hoje parar para fazer você refletir espiritualmente antes de mais nada. Como é que você viveu o seu ano? Foi um ano que você pode dizer que você cresceu? O que você experimentou de bom nesse crescimento de 2015? Após muitas investigações e trabalho da liderança da nossa igreja, nós entendemos como liderança que nós precisamos, como igreja, como pessoa, cada um de vocês, que nós precisamos crescer espiritualmente, que nós precisamos dar passos maiores em relação à nossa fé. E essa necessidade é muito parecida com o contexto desses versículos que nós acabamos de ler. Pedro escreveu essa carta para um grupo de cristãos, não foi exatamente para eles, mas a maior intenção foi para eles, tá? A quem ele chama de Babilônia. Era uma parte dos cristãos que viviam na Ásia Menor. Eles estavam sofrendo rejeição pelas pessoas da sociedade que eles viviam. Sabe por quê? Porque eles decidiram ter uma experiência com Jesus Cristo. Eles decidiram viver Jesus na vida deles. Olha só o que diz o texto lá em 1 Pedro capítulo 4, versículos 3 e 4. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles achavam estranho. Quem que ele está falando? Quem são eles? São as pessoas que vivem junto lá na sociedade. Que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade. E por isso os insultam. Eles estavam então sendo insultados. Eles estavam sendo perseguidos. Porque decidiram largar toda aquela situação que o pecado tomava conta da sociedade que eles viviam, aqueles irmãos daquelas igrejas. Portanto, ou no entanto, por isso Pedro começa a sua carta, lá no capítulo 1, dizendo a partir dos versículos 3 a 5, sobre uma herança que aqueles que se propõem a seguir a Jesus vivem. Olha só o que diz Pedro lá: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Pedro tenta então de alguma maneira dizer para aqueles irmãos: vocês estão sendo perseguidos, as coisas não andam bem, vocês estão sendo insultados, olha, mas para entender que vocês estão sendo, primeiro, protegidos pelo poder de Deus. Nada vai poder atrapalhar essa caminhada de vocês, a não ser que vocês não queiram, e vocês vão viver uma glória maior, revelada no último tempo. Pedro sabia das dificuldades daqueles irmãos, e por isso ele resolve de alguma maneira dirigir palavras àqueles irmãos, que eles pudessem se
animar para caminhar. Olha só o que diz lá o capítulo 4, versículos 12 e 13, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sabe o que a gente pode concluir? Se a gente parar para estudar a carta, que essa carta ela foi escrita com um sentido. O sentido era, e vale lembrar uma coisa, Pedro já está no final da vida dele, mas ele incentiva, ele encoraja os irmãos a honrarem a Jesus, a honrarem a Deus. Em outras palavras, o que Pedro estava pedindo para aquelas igrejas, o que Pedro hoje nos traz como mensagem, é que nós precisamos entender que crescimento na relação nossa com Deus é necessidade. Pedro diz: honrem ao rei, lá no capítulo 2, versículo 17. O sentido é: continuem honrando a Deus, porque vocês precisam crescer. Vocês não podem parar de crescer, porque crescer vale a pena. Crescer traz para nós condições para que a gente viva o melhor da vida. Por isso, esse é o nosso alvo para 2016. Mas ele não pode parar em 2016. Ele tem que continuar em 2017, 2018, até que Deus te chame. Porque a cada momento que você abrir o seu coração para crescer em Jesus, você vai poder cantar como os irmãos aqui cantaram hoje. Vale a pena crescer em Jesus. Você crê nisso? Amém. Então vamos destacar algumas ações para que esse crescimento aconteça. Pedro começa dizendo lá no versículo que nós lemos, no primeiro versículo, que nós, para crescermos, nós precisamos lançar o pecado para fora. O nosso verso começa com um verbo, e esse verbo tem o sentido de indicação de pelo menos duas coisas que estão intimamente relacionadas. A primeira ele indica uma ordem, mas a segunda é que essa ordem é algo que precisa ser obedecido e de uma vez só. Então Pedro diz: lancem o pecado, mas façam isso fora, mas façam isso de uma vez só. Ele diz lá: vocês têm que se despojar do pecado. Este é o verbo que indica uma ordem, e uma ordem que deve ser obedecida de uma maneira só. É a ideia de que você, como cristão, não deve ter mais determinadas atitudes. Olha só o que Pedro diz lá no capítulo 1, versículos de 22 a 25. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não somente não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. E a relva murcha, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Pedro diz: olha, se a palavra do Senhor permanece em nossas almas,
que foram purificadas do pecado, então o despojar, o lançar fora, é algo que precisa ser definitivo. Não dá mais para se viver como antes. Esta é uma atitude que precisa fazer parte da nossa vida. Então, se antes, como alguém que não servia a Deus, eu era um mentiroso, agora eu regenerado, porque tenho a palavra de Deus que é viva na minha vida, eu não vou mentir mais. Eu preciso me despojar do pecado. E ele vai citar alguns desses pecados que provavelmente ele considerava importante para o contexto daquela época, e eu acho que é importante para o nosso contexto. Diz lá: despoje-se da maldade, e a palavra maldade tem o significado ou o sentido de depravação, de vício. Então, despoja-se disso, despoje-se do dolo. A palavra dolo significa engano, engano no sentido de fraude, de falsas doutrinas. Despoje-se de hipocrisias, de fingimentos, de pretensão. Despoje-se de invejas, que é o sentimento que o homem tem de desejo, mas que ele não possui. Então, ele se torna alguém invejoso. Por exemplo, o cristiano tem um sapato, o sapato é dele. Eu olho para o sapato dele e desejo o sapato dele. Isso é inveja, mesmo não tendo. E isso é um pecado grave no meio do povo de Deus. E ele ainda diz: despoje-se de toda sorte de maledicência. A ideia de maledicência aqui é falar mal de alguém, é caluniar, é jantar o pastor. É falar mal do seu líder, é falar mal do seu irmão. Você vê a roupa que fulano veio hoje? Cuida da sua, irmão. Deixa que Deus cuida do resto. Nós já aprendemos que quem ama não julga, que não nos cabe o julgamento. Então, nós precisamos nos despojar. Aliás, nós já precisávamos ter nos despojado disso, porque isso não faz parte do perfil de quem é um cristão, de quem é uma pessoa comprometida com o Senhor. Nós precisamos lembrar que o cristianismo é uma religião ética. E se é uma religião ética, Deus estabeleceu uma conduta para os seus filhos. E todos aqueles que se dizem filhos precisam viver debaixo dessa conduta, dessa norma de vida. E esta norma de vida inclui nós nos despojarmos do velho homem, da velha forma de enxergar a vida. É vermos os nossos pecados ficar no passado. Lembram-se lá do texto de Romanos, quando Paulo diz lá em Romanos a respeito do batismo: mas vocês ainda vão continuar pecando, abusando da graça? O que Paulo está dizendo lá, o sentido é esse. Vocês já morreram para o mundo, vocês já morreram para a vida de pecado. E pensa numa coisa: quando alguém morre, você consegue ressuscitar? Quando uma planta morre, você consegue ressuscitar? Alguma você consegue, né? Se ela não morreu mesmo direito, você consegue.
O sentido é esse. Morte na Bíblia indica separação. Morrer para o pecado, separar-se do pecado, nunca mais vou pecar. Mas a gente ainda insiste. Como é que nós vamos crescer se nós continuarmos pecando? Aonde habita Deus não pode existir o pecado. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículos de 17 a 20, as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês conhecerão. não sou eu quem estou dizendo. Quais são os frutos que você está dando? Se os seus frutos não são bons, você precisa repensar a tua situação diante de Deus. E pode ser um pouco mais duro, o último dia do ano, você precisa repensar se realmente você é alguém salvo. Você é duro, né? Mas é por aí. Porque não dá para a gente ser árvore ruim, abusando da graça de Deus. Eu vou fazer isso, mas Deus vai me perdoar. Eu vou dar um passinho só mais para cá, mas eu peço perdão, está tudo certo. Então, vou falar aqui no contexto jovem, que aí talvez vocês vão poder entender melhor. Esse negócio de sexo só depois de casar já passou. Eu vou fazer sexo, se descobrirem, me exclui, daí um dia que eu casar eu volto a ser membro da igreja, está tudo certo. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que passam por algum problema, que denigrem a imagem de Deus na vida deles, que eu não sou aquele que disciplina. A igreja tem um processo disciplinar, eu como líder espiritual entendo este processo, que às vezes chega à exclusão, mas a maior disciplina não é tirar o teu nome do hall de membros. Qual o valor disso? Nenhum. O valor está na tua palavra com Deus. Se nós queremos crescer, nós precisamos ser uma árvore que dê bons frutos. Porque Jesus disse que a árvore que der fruto ruim, Ele vai cortar. Ele vai cortar. Não sou eu, nem é a instituição. É Ele. Mas vamos caminhar. Existe uma outra ação que a gente precisa dar para crescer. E a outra ação é desejo. Nós precisamos desejar crescer. Ninguém emagrece se não quiser. Você precisa querer emagrecer. Cadê? Está aqui o meu amigo Fininho. Fica em pé, Fininho. Vou te usar de ilustração. É tu mesmo. Há uns dias atrás eu visitei ele. Fica em pé, só um pouquinho, não precisa ter vergonha não. Pode sentar. Ele estava mais gordinho. E ele falou assim para mim: pastor, eu estava doente. Pastor, a médica falou que eu tenho que emagrecer. Aí eu falei: então você tem que começar, filho. Se você não começar, não vai emagrecer. Eu acho que ele está se dedicando. Ele não pode mais perder, porque agora você está público, cara. Se você voltar a engordar, a igreja vai cair em cima de você. Ele quis. E quando ele se dispôs, e eu quero deixar aqui em aberto assim, tem algumas pessoas que têm problema de saúde.
E aí é uma doença. A obesidade também é uma doença, tá? Mas a maioria das pessoas que querem, se elas desejarem e for atrás, elas conseguem. Crescimento espiritual precisa ter desejo. Nós precisamos desejar. E olha só como Pedro ilustra isso. Ele diz assim, olha, deseje esse crescimento como uma criança deseja o leite. A criança nasce, ela nunca tomou leite na vida dela, certo? Depois que ela tomou a primeira vez, todas as vezes quando ela começar a sentir a necessidade que o organismo pede, mesmo inconsciente, ela deseja o leite. Ela berra se você não der leite para ela. Ela vai chorar. Esse é o sentido ou a ideia daquilo que Pedro está dizendo para aqueles irmãos. Vocês agora nascidos, vocês agora nenês espirituais, vocês agora racionais, vocês desejam, a palavra é anelai, ou desejar, como um bebê deseja leite. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Esse é o sentimento que você precisa ter. Você só vai gostar de orar se você desejar orar. Você só vai gostar de conhecer aquilo que Deus tem para você se você desejar. E eu posso te garantir uma coisa: Deus não vai descer do céu para falar o que você tem que fazer. Todos nós sabemos o que nós temos que fazer nessa relação com Deus, e isso vai depender do nosso desejo. Esse é o sentimento que Pedro diz para os irmãos daquela igreja: desejem crescer, desejem como uma criança. Mas tem uns mané aí que deseja não leite, ou vamos mudar aqui, já tomou leitinho, já está comendo. Aí ao invés de desejar comer uma comida saudável, eles compram, isso já começa de criança, né, que a mãe vai ensinando, compra aquele salgadinho que parece isopor, aí come. Aí depois cresce mais um pouquinho, aprende que churrasco é bom. E aí come churrasco todo dia. Que rabada é uma delícia. E come rabada. Que feijoada é mais gostosa ainda. Come feijoada. E vai aumentando o triglicérides. Vai aumentando tudo. Aí daqui a pouco tem um AVC. Mas nunca tive nada. Mas tu comeu errado a vida inteira, meu amigo. Teve um infarto, comeu errado. Tem gente que espiritualmente está fazendo a mesma coisa, come a palavra de Deus de maneira errada, daí não cresce, fica tudo doente, fica todo mundo ruim. Nós precisamos desejar, mas desejar o leite genuíno, o leite verdadeiro, a comida sadia, e isso precisa arder no nosso coração. Eu, quando cheguei aqui há 4 anos e meio atrás, eu dizia para vocês: nós precisamos ter uma paixão grande pela igreja que nós somos. Se você não amar a tua igreja, como é que você vai trazer alguém para ser salvo aqui, ou vai levar alguém para ser salvo em algum lugar? Não vai fazer nunca. Nós temos que ser como outros tantos. Nós temos que nos apaixonar e dizer que a nossa igreja é a melhor igreja do mundo, e eu digo isso por onde eu passo. Porque realmente, primeiro, eu não estou mentindo, tá? Segundo, porque quem bebe
em qualquer lugar. Nós vivemos isso, esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus, esse derramar da ação de Deus, e a gente precisa desejar cada vez mais vivermos como igreja, buscando no Senhor. Vou terminar, estou cortando tudo aí, né? Os irmãos estão vendo, né? Aí de cima, né? Senão eu ia pregar até as 9. Consequência da gente largar o nosso pecado, da gente jogar fora ele. Consequência da gente desejar crescer, Pedro termina o versículo 3 dizendo, vamos ler juntos? Como nascido agora, não é essa não, esse slide, passa o slide, por favor. Pode passar aí. Vamos ler juntos? Para... Tem uma palavra que me chama a atenção aí. Essa palavra está lá frisada. Crescer para a salvação. Pensa aí, o que seria isso? Crescer para a salvação. Isso vai dar muito pano para manga se a gente for discutir teologicamente. Mas eu quero entrar por um caminho bem simples, e o caminho é: se desenvolva na tua relação com Deus. E ele completa: agora que você provou que o Senhor é bom. Quando que você prova que o Senhor é bom? Quando você permite que Jesus entre na sua vida. Quando você, aquilo que a gente diz aqui na nossa igreja, aceita Jesus. Aí a gente prova que o Senhor é bom. Quem aqui não lembra do dia em que você entregou a sua vida para Jesus e quanto a sua vida mudou? O que Pedro está falando é o seguinte: você não pode ficar só nisso. Você entendeu isso? Então agora cresça para a salvação. Sabe por quê? Porque crescer vale a pena. O texto está afirmando, sabe o quê? Que Deus é bom. O texto está dizendo que a qualidade de Deus é benignidade, uma delas. E por isso nós precisamos aprender a descansar. O texto está dizendo para nós que Deus é útil, que Deus é bom, que Deus é gracioso. O dicionário define a palavra benigno como bondoso, como benévolo, como complacente, como indulgente, como não perigoso. Quando Deus nos tirou das trevas para a luz, segundo Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, nós éramos fracos. Jesus morreu por nós, pela nossa fraqueza, demonstrando o seu amor por nós, mesmo quando a gente ainda era pecador. Agora que nós somos de Deus, o que nós podemos dar a Deus? Por que é que Deus nos amou na nossa condição de fraco? Posso te afirmar que a gente não pode dar nada a Deus, até porque tudo que a gente tem é de Deus. A única coisa que a gente pode fazer é instigar, é desejar viver da maneira como Deus quer que a gente viva. O apóstolo Paulo escreveu as palavras e ele disse assim: seja comer, seja beber, tudo seja feito para quê? Para a glória de Deus. Deus quer a tua vida inteira. Deus quer que o teu trabalho seja para Ele. Deus quer que a tua casa seja para Ele.
Deus quer que o teu salário seja para Ele. Ele não está pedindo o seu salário. Ele só está querendo que você gaste o seu salário para glorificar o nome dele. Deus quer que tudo que você faça seja para a glória dele. E isso é crescer. Isso é viver. O salmista no Salmo 34, versículo 8, ele diz as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Provem. E vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E meu desafio para vocês hoje é provem e vejam o quanto o Senhor é bom. Vale a pena crescer. Vale a pena crescer. A gente está chegando no final do ano e eu estou desafiando você a começar o ano diferente. Sabe como? Por que tal você começar a se propor a ler a Bíblia o ano todo, durante o ano todo? Que tal? Você vai dar um passo muito grande para crescer espiritualmente. Que tal você decidir fazer do seu corpo um templo do Espírito Santo? Que tal você fazer do seu ministério algo que seja prazeroso? Que tal você se dedicar ao ministério? Esse é um dos nossos alvos como igreja. Nós queremos que os nossos 400 e mais os 150 que virão, todos eles honrem ao Senhor com os seus nomes. Que tal você crescer? Vai valer a pena. Baixe a sua cabeça. Se coloque diante do Senhor. Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E eu sei que Deus está trabalhando na sua vida a tal ponto de te convencer naquilo que você precisa crescer. Você tem os seus papéis aí. Acrescenta aí aquilo que você precisa crescer, ou seja, de uma forma geral. Coloque-se diante do Senhor e ofereça a sua vida para o Senhor. Com tudo que você tem, com tudo que você é. Queria falar com você que entrou aqui hoje, talvez ainda não teve um encontro com Jesus. Você ainda não descobriu o quanto o Senhor é bom. Quanto o Senhor providencia para a gente a possibilidade da gente ser salvo. E ser salvo aqui no nosso linguajar talvez seja meio estranho para você, mas é você sair da tua situação do pecado que te afasta de Deus, para estar próximo de Deus para todo sempre. E hoje o Senhor está te dando essa oportunidade. Ele está dizendo: prove e veja o quanto eu sou bom. E Ele quer começar através da tua salvação. Ele está convidando você para que você entregue a sua vida para Ele, para que você receba a salvação, para que você cresça nele. Tem alguém aqui que ainda não é salvo, não tem a certeza da sua salvação e hoje quer entregar a sua vida a Jesus? Só faz um sinal com a sua mão. Levanta a sua mão e abaixa que eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não fez isso aqui e que quer fazer no nome de Jesus? Pode só fazer um sinal com a sua mão aí em cima, na galeria. Tem alguém? Tem alguém aqui embaixo? Eu creio que a gente está bem em casa. Agora eu quero falar com você, irmão. A gente precisa mudar. Nós precisamos começar um ano diferente. E hoje Deus está te dando essa oportunidade. Você quer fazer um voto para o Senhor? Então levanta aí do seu lugar e venha daqui à frente, no nome de Jesus. Se você está querendo dar um passo de mudança, de que realmente você quer ser mais consagrado, de que você quer chegar-se mais a Deus, que você quer viver este crescimento que vai valer a pena. Talvez você nem tinha parado para pensar nisso, né? Mas hoje Deus está te dando essa oportunidade de você crescer. Então, vem aqui, eu já estou te esperando aqui na frente, pode vir. Esse convite é para todos os que querem crescer. Então pode sair do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode vir, vem no nome de Jesus.
Você quer crescer na sua relação com Deus, na sua relação com os seus irmãos, na sua relação familiar, na sua relação... Podem ficando aqui no canto, por favor. Estamos nos distribuindo. Vem até aqui. Você precisa crescer de uma maneira diferente. Você precisa ter um novo encontro, de estar mais perto. Você precisa servir mais o Senhor. Deus está tocando no seu coração de alguma maneira. Vem no nome de Jesus, pode vir. Nós queremos começar um novo ano, um novo momento. Nós queremos chegar ao final desse ano dizendo, valeu a pena. Mas pode vir, vem no nome de Jesus. Que Deus precisa mudar na sua vida, eu não sei. Ele só me disse para dizer para você que você precisa mudar a sua vida, que você precisa crescer mais, e eu estou convidando você para crescer mais. Ele é que vai fazer toda a obra. Tem mais alguém que precisa fazer isso? Que quer fazer isso publicamente? Venha no nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Mais alguém que precisa fazer isso? Pode vir. Prove e veja que o Senhor é bom. Aleluia, que tem um Deus maravilhoso, que durante esse ano sustentou em todas as minhas dificuldades. Poxa, como foi difícil esse ano, irmãos. Como foi difícil. Mas eu provei e vi a bondade de Deus. Eu posso dizer que valeu a pena eu crescer com o Senhor. É isso que Deus quer que você experimente. Tem mais alguém que precisa vir até o Senhor, que quer fazer isso publicamente? Pode vir. Pode vir, glória a Deus. Mas alguém pode vir, não tem problema, eu espero. A gente já está estourado na hora mesmo, não tem problema. Mais alguém? Orar, vamos orar juntos, vamos orar uns pelos outros. Você está do lado de alguém aí, abraça alguém. Vamos orar juntos. Deus bendito, eu quero te glorificar. Eu quero bendizer o Senhor, porque a tua palavra é tão poderosa. Senhor, a gente é tão imperfeito, a gente erra tanto. Hoje nós estamos aqui diante do teu altar para proclamar publicamente que nós queremos crescer, que nós queremos ser uma igreja que viva uma espiritualidade que contagie as pessoas, que ame as pessoas, que proclame o seu nome. Nós queremos ser uma igreja de pessoas que realmente vivem uma experiência profunda com o Senhor. Deus, nos use, nos abençoa, nos perdoa, revivifica tudo que está morto aqui, toda a nossa paixão pelo Senhor, todo o nosso amor pelo Senhor. Que o Senhor faça diante dos nossos obstáculos, como o Senhor fez do povo de Israel. Se esse obstáculo é o mar, o Senhor abra para a gente passar, porque nós estamos dispostos a viver essa grande glória do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e porque nós vamos viver um novo momento com o Senhor. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus que nós oramos, nós consagramos cada um aqui e os que não vieram também, na tua igreja, onde quer que ela esteja, em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Vocês podem sentar, a gente vai ficar em pé ainda. Eu queria cantar, o negócio está totalmente fora, mas é um cântico fácil, aquele cântico da Soraya Moraes que diz: eu tenho Deus no controle da minha vida. Ó, irmãos, eu e o Robertão estamos ali, ó. Ano que vem a Globo vai me chamar. Vamos cantar, vamos fazer. Olha, esse cântico ele tem uma história muito grande na minha vida como pastor dessa igreja e na vida dessa igreja. E ele vem para o meu coração como uma chama muito grande que me faz acender e glorificar o nome de Jesus. Não vai embora não, a gente já está terminando, tá? Vamos cantar?
Podem sentar-se, mais 5 minutinhos só, a gente vai fazer o nosso momento de posse aqui. Eu quero declarar aberta a Assembleia Extraordinária e Solene de Posse. Eu aguardo apoio para que essa Assembleia aconteça. Apoio? Muito bem, então eu quero chamar todos os líderes que vão estar à frente dos nossos ministérios. Se você é professor, se é líder de PG, todo mundo que está envolvido em liderança, por favor, venha até aqui à frente. Diretoria estatutária também vai estar aqui à frente. Todos os líderes, por favor, venham até aqui. Nós vamos fazer. A gente tem um pastor aqui no nosso meio, por favor, levanta a mão. Tem alguém que é pastor aqui? Eu estou confundindo uma pessoa aqui com um pastor, mas tudo bem. Venham até aqui à frente, por favor. Hoje também é um dia especial na vida do Cristiano. Não é o dia da consagração dele, mas é a posse dele. Tá? A gente vai fazer o contrário. A gente vai dar posse primeiro, depois vai consagrar, né? Mas a gente quer ler aqui um termo de posse do Cristiano, que a partir de 1º de janeiro passa a ser aí o nosso ministro de adoração da nossa igreja. Eu vou pedir para boa noite. Seu termo de posse. Aos 27 dias do mês de dezembro de 2015, tomou posse como ministro de música da primeira igreja batista em Jardim São João, situado à rua São José 345, Jardim São João, Guarulhos, o irmão Cristiano Fernandes, que foi eleito em Assembleia Ordinária da igreja realizada em 13 de dezembro de 2015, em conformidade com o Estatuto da Igreja. O ministro de Música, empossado, leu e assinou o seguinte termo de posse. Aí a gente corrige depois, né? Porque é ministro de Música de Adoração, irmãos, desculpa. Eu, Cristiano Fernandes, brasileiro, casado, portador do documento de identidade RG 3789501-1, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o número 301-280-37857, residente domiciliado à Estrada das Lavras, número 1126, apartamento J44, Jardim Santo Expedito, Guarulhos, São Paulo. Assumo o Ministério de Música dessa igreja com as seguintes responsabilidades: 1.
descobrir novos talentos e discipulá-los. 2. Desenvolver uma consciência de unidade entre o ministro de música e os demais ministérios da igreja, trabalhando na mais perfeita harmonia com os mesmos. 3. Colaborar com as atividades do pastor, procurando sempre prestigiá-lo. 4. Criar condições satisfatórias para a atuação da membresia nos coros, conjuntos, bem como nas participações especiais. 5. Planejar os alvos do Ministério de Música, tendo em vista todo o trabalho da igreja. 6. Elaborar os cultos segundo a necessidade da igreja e as prioridades pastorais. 7. Dar assistência espiritual e organizacional a todos os grupos da igreja. 8. Desenvolver um projeto de coro graduado. 9. Levar a igreja a investir no Ministério de Música para a formação da biblioteca de música, aquisição de partituras para os coros e de instrumentos musicais, envio de pessoas a cursos, congressos e outros eventos musicais e etc. 10. Estar ciente de seus direitos e deveres na igreja onde atua. E sob a égide do Espírito Santo, prometo honrar e dignificar o ministério que me é confiado nesta lei, de acordo com o que está exarado na palavra de Deus. Tudo bem? Tudo bem? Então eu vou pedir para o Cris assinar. Na verdade, irmãos, a gente só está dando posse, nós vamos ter uma festa toda especial, mas por uma necessidade maior, a gente vai empossar hoje o Cristiano, então, como ministro de adoração da igreja. Só que é tudo simbólico, tá? Vai ser registrado em ata, na ata de posse da igreja, e junto com o Cristiano, nós temos aqui um grupo de líderes, nós temos parte da diretoria estatutária, temos alguns tesoureiros, secretárias que estão aqui, o vice-presidente temos um, e os outros ministérios da igreja. Hoje nós somos 22 ministérios atuantes na igreja, que se subdividem. Nós temos uma nova estrutura que nós criamos para que as coisas acontecessem. E a minha palavra a vocês, meus queridos, amados irmãos, sem vocês a gente não poderia caminhar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade, pela garra, pela coragem, pela forma como vocês me apoiam, pela forma como a gente pode caminhar na paz do Senhor, e que a gente possa ser bênção para esse povo, para esse bairro no próximo ano, mais uma vez, amém? Vamos ficar em pé, queridos? Vou pedir para todos vocês, por favor, se ajoelharem, e eu vou orar assim, empossando todos juntos. Vamos orar. Irmãos, por favor, estendam suas mãos até aqui. Oremos. Pai bendito, no nome do Senhor Jesus, nós glorificamos a Ti, porque o Senhor tem dado dons na Tua igreja, porque o Senhor levanta pessoas com capacidade para abençoar nas mais diversas áreas da nossa igreja. E eu coloco cada um dos Teus servos aqui, que tem se colocado à disposição, que tem honrado o Teu nome, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. Coloca os que estão ausentes também, que o Senhor os visite onde quer que eles estejam, que eles também sejam abençoados por Ti. E nós colocamos 2016 no altar do Senhor, pedindo que o Senhor nos ilumine, que o Senhor continue a nos dar visão, que o Senhor continue a nos dar paixão, que o Senhor continue a nos dar forças, ousadia para ganharmos este bairro para o Senhor Jesus. Cuida, Pai, de cada um dos Teus filhos e guarda-os de todo mal, sustenta-os, e que o nosso ano possa ser abençoador para a vida de todos. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Eu, como presidente da igreja, como ministro do Evangelho, declaro vocês empossados e corto aqui a fita, abrindo o ano de 2016, que seja um ano de crescimento, um ano de graça, de glória, que o nome do Senhor seja exaltado. Amém, queridos?
Feliz 2016, que Deus nos abençoe, que a gente possa viver grandes coisas dentro do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, nos dá uma semana abençoada, um final de ano na Tua presença, que a glória do Senhor se manifeste, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus, as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos, de hoje para sempre. Amém e amém, Jesus. Podem sentar-se.